E aí, pessoal, beleza pura com todos vocês? Vamos para mais um vídeo de lousa, só que virtual, para atender as sugestões aqui do pessoal do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook e aqui do YouTube. Esse vídeo ele foi solicitado pela nossa querida amiga Cíntia Pedoni e ela quer saber um pouco mais sobre as enzimas de restrição. Para quem trabalha com isso, as enzimas de restrição têm uma fundamental importância, principalmente para técnicas de biologia molecular e biotecnologia. Elas são amplamente empregadas na pesquisa e têm uma série de finalidades, desde o uso para clonagem até para o uso de diagnósticos de alterações genéticas. Então, para explicar isso com mais detalhes, eu vou colocar uma figura aí para vocês entenderem o que são essas enzimas, o que elas fazem e por que elas fazem. Beleza? Então, segue daí! Bom, pessoal, vamos então ver essas duas figuras para a gente conseguir entender o mecanismo de funcionamento das enzimas de restrição. Primeiro de tudo, a gente tem que saber que as enzimas de restrição são enzimas do tipo endonucleases, ou seja, são enzimas que vão cortar em pontos específicos do DNA. Esses pontos eles dependem de uma sequência que eu vou explicar já para vocês. E elas são produzidas por bactérias. A finalidade da produção pelas bactérias é para se proteger contra um DNA exógeno. Então vamos supor que um DNA acaba sendo incorporado aí pela bactéria e ela não pode ficar incorporando DNA torto à direita no seu genoma, porque senão ela perde a sua característica e ela pode morrer. Então ela possui enzimas que vão degradar esse DNA e vão cortar ele em determinados pontos para daí depois todo o sistema dar conta de eliminar esses resíduos. Então, como eu falei, as enzimas de restrição são enzimas que cortam o DNA em pontos específicos e elas são isoladas de bactéria. E o nome das enzimas de restrição são provenientes das bactérias nas quais elas foram isoladas. Então, nós temos dois exemplos de enzimas de restrição, a EcoR1 e a SMA1. O que quer dizer esse nome? Toda enzima de restrição tem o seu nome da abreviação da bactéria na qual ela foi isolada. Então, por exemplo, no caso da EcoR1, nós temos essa enzima isolada da Escherichia coli, ou a famosa E. coli. Existem várias enzimas de restrição isoladas da Escherichia coli. Todas elas começam com o termo eco. E aí, a nomenclatura em seguida, R1, R4, enfim, vai depender de qual tipo de enzima que nós estamos falando. Mas aqui é o nome dela. Então, nós temos a bactéria seguida de uma nomenclatura que eles deram para essa enzima. No caso da SMA1, é a mesma coisa. A SMA é derivado do nome de uma bactéria chamada de Serratia marescensis. Então, o S de Serratia, o M de marescensis. E aí nós temos o 1 aqui. E cada enzima de restrição possui uma característica específica de corte, ou seja, ela vai cortar o DNA em um ponto e uma orientação específica. Para que a gente possa entender esse corte, primeiro de tudo a gente tem que dar uma olhada na sequência de DNA que as enzimas vão cortar. Todas as enzimas de restrição somente cortam sítios palindrômicos, ou seja, são sítios que possuem a mesma sequência de frente para trás, de trás para frente. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar, por exemplo, a palavra osso. A palavra osso, de frente para trás, de trás para frente, é exatamente a mesma palavra. No caso das enzimas de restrição, o contexto é o mesmo. Vamos tomar como exemplo aqui a EcoR1. Olha aqui, ó, AATT, essa direção, 5 linhas. 3 linhas, AATT. Se você olhar na fita de baixo, 5 linhas, 3 linhas, você vai ver exatamente AATT. Então você tem uma sequência palindrômica que é exatamente a mesma na orientação 5 linhas, 3 linhas em ambas as fitas. E aí quando você tem essa sequência palindrômica, você vai fazer o corte. E cada enzima de restrição tem uma sequência palindrômica específica. Então no caso desta EcoR1, a sequência palindrômica dela é AATT na direção 5 linhas, 3 linhas. No caso da SMA1, a sequência palindrômica dela é CCCGGG na direção 5 linhas, 3 linhas. Muita gente acaba se confundindo e às vezes até promovendo a síntese errada aí de um primer, por exemplo, para fazer um corte, não levando em consideração a orientação 5 linhas, 3 linhas. Se eu fizer uma orientação 3 linhas, 5 linhas do tipo CCCGGG, a SMA1 não vai cortar. Então, tem que levar em consideração a orientação na qual aí a enzima vai fazer o corte. Esse é um ponto genérico de todas as enzimas de restrição. E o ponto diferente entre elas é que elas fazem cortes em pontos específicos.
algumas enzimas, quando realizam o corte, vão deixar um pedaço em fita simples, outras enzimas não vão deixar um pedaço em fita simples. As enzimas que deixam um pedaço em fita simples são chamadas de enzimas de restrição que promovem um corte coesivo. Ou seja, você tem uma terminação coesiva aqui, uma extremidade coesiva, que é em fita simples. Você consegue unir novamente essas duas extremidades através de uma enzima chamada de ligase, né, porque você vai promover a ligação fosfodiéster nas fitas simples, novamente, certo? Mas quando você faz esse corte, sempre sobra essa extremidade. E para determinadas técnicas de biologia molecular, biotecnologia, você utiliza essas extremidades para colocar, por exemplo, um gene numa orientação que você quer. Então você quer que o gene, a fita dominante, por exemplo, fique em cima ou fique embaixo. Você consegue determinar isso muito bem. Tem algumas técnicas que eu não vou falar para vocês aqui agora, mas o esquema é esse aqui. Você tem uma extremidade coesiva, certo? E aí você consegue incorporar um pedaço aqui nesse corte coesivo com bastante precisão. Já existem enzimas que nós temos um corte cego. O que é o corte cego? Aonde não ocorrem extremidades coesivas. Ela faz o corte exatamente no meio da fita e separa simplesmente a fita. Então você vê aqui, no caso da SMA1, você repara aqui que não tem nenhum tipo de corte coesivo, não existe nenhuma extremidade sobrando. As duas fitas que foram separadas exatamente no meio aqui desse ponto para que não formasse nenhuma ponta coesiva. E o corte cego geralmente se utiliza, não necessariamente para clonagem, pode ser utilizado, mas você usa enzimas que fazem um corte cego principalmente para identificar polimorfismos. E aí, dependendo de um certo polimorfismo, se houver sítio de restrição para ele, ou seja, naquela região ocorre um corte se tiver uma base específica, você pode observar a presença ou ausência deste segmento quando você faz uma análise em eletroforese em gel de agarose, por exemplo. Eu amplifico a sequência, tenho o meu polimorfismo, por exemplo, pode ser CCC, GGG, e aqui tem um A no meio. Se tivesse um A, a SMA não ia cortar, então ia ficar somente uma banda no gel. Se tivesse esse G, a SMA ia cortar e iam ficar duas bandas. Então eu poderia determinar, no caso de seres humanos, por exemplo, se um indivíduo é homozigoto, heterozigoto. Beleza, pessoal? E aí, pessoal? Ficou fácil, né? Então, se você gostou, não esquece do joinha e compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material. Também não esquece de participar aqui, clicando no botão se inscrever e participar lá do grupo da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. E não esquece também de participar do canal do YouTube da página dos nossos queridíssimos parceiros, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros, do Medicina Resumida, o Kainan Max, canal de Biociências, e a nossa queridíssima nutricionista Paula Clabundi, Nutrição como Modo de Vida. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Certo, turminha? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.